Oi, gente, continuando então. Na verdade, assistam esses vídeos todos na sequência, porque eles têm um desenvolvimento. A gente só tá parando para não ficar aqueles vídeos muito pesados de subir. Continuando então essa questão da gente tá nesse processo de transformação, esse processo de expansão. O que é ativação de DNA, Má? O que rola? O DNA, né, conhecimento comum hoje em dia, né, a estrutura são as moléculas que formam a base do nosso corpo. Né? Então, seria, vamos dizer assim, a receita de bolo para construir um ser vivo. Né? Então, todo ser vivo tem DNA. Né? Então, são cadeias de proteínas que vão se formando. Se tiver algum biólogo aí vendo o vídeo e quiser me corrigir, depois me corrija. Acho que não é exatamente essa definição, mas é algo muito próximo disso. E, como toda matéria, ela é composta de uma contraparte energética. Né? Então, o DNA tem uma vibração X. Né? E, assim, a ativação de DNA, como muita gente diz, nada mais é do que o DNA de todos os seres vivos aqui na Terra, em qualquer outro planeta, das plantas, etc., etc., ele está começando a vibrar de uma forma mais intensa. Né? Então a gente tem 64 cadeias de moléculas principais que compõem o DNA. Então 64 possibilidades de combinação isso. Que são equivalentes aos 64 hexagramas do I Ching. Né? E o I Ching também fala sempre de começo, desenvolvimento, fim, começo, desenvolvimento e fim. Né? Então o I Ching também fala de ciclos, sempre. Né? E o DNA faz parte do nosso ciclo, nossa vida. Né? Também é um ciclo de começo, meio e fim. E recomeço, para quem acredita em recomeço. Como a nossa casa, né, o nosso trem, como eu usei no exemplo anterior, né, ele está passando por um determinado marco lá, que eu falei no outro vídeo, que é o centro galáctico. Essa passagem vai trazer uma vibração diferente, né, porque a gente está passando por um corpo celeste muito grande, muito poderoso, né, assim, poderoso sem nenhuma conotação, não estou usando nenhum termo místico. Ele é poderoso porque ele tem um campo gravitacional muito forte, né? Como o nosso Sol tem, como a Terra tem, etc. E isso, evidentemente, vai influenciar nos seres vivos. Né? Então, a parte mais básica de um ser vivo é o DNA, é a cadeia de DNA. Né? Então, se a gente fala de vibração energética de uma planta, de um cachorro, de um gato, do Marcelo, da Flávia, do João, da minha mãe, enfim, seja lá de quem for, de uma árvore, etc., a gente está falando de vibração do DNA. Né? Porque a imagem que a gente vê no espelho é um aglomerado de moléculas, só isso. Microcosmos, macrocosmos. Exatamente, e um aglomerado de DNA, né? De moléculazinhas de DNA. E essas moléculas vibram. Né? Então, assim, quando o Sol está formando um ângulo que gera a primavera, por exemplo, aqui na Terra, uma incidência de luz do Sol gera uma temperatura mais equilibrada, mais amena, que é a primavera, ele também está trazendo vibrações gravitacionais dele. Né? E isso influencia na natureza. A gente vê a natureza florescendo. A Lua influencia nas marés. Né? A ação gravitacional que ela tem na Terra gera um movimento de marés. E isso também é científico. Né? Isso não é achismo e nem é papo de surfista. Né? Que eu adoro surfar. Mas, assim, interessante porque 66% do nosso corpo é água também, sim, né? Sim. Então, se faz isso no oceano, também rege, de certa forma, a nossa água interna. Sim, quer fazer um teste simples, é cortar o cabelo numa determinada fase da Lua e compare quando cortam em outra fase, que vai dar diferença. Né? Porque não é nada místico, né? A ação gravitacional que a Lua exerce no nosso planeta puxa, literalmente, as coisas. Ou repele. Né? Então é esse movimento de pulso que gera as marés, que gera o crescimento do fio, renovação celular, ciclo menstrual nas mulheres, enfim. Né? Então, quando a gente fala de ativação de DNA, é essa vibração, esse pulso,
que o DNA possui, que vai mudar, que já está mudando. Né? Então, se nós somos um grande aglomerado de moléculas de DNA, né, e essas moléculas são energia, logo nós somos energia. Né? Nossa consciência também é energia. Né? Se o padrão vibracional dessa energia está mudando, a nossa consciência também está mudando. Então, é o que você falou no vídeo anterior, que muitas pessoas ainda não, né, ainda se deixam levar por... Não despertaram para isso, né? Porque assim, eu vou contar uma coisa básica que aconteceu comigo esses dias, essa semana, e me trouxe assim, nos meus momentos de epifania, que eu tenho um insight, eu falo, acho que eu dei um salto de consciência. Eu vou todo dia, quer dizer, eu tento, não é todo dia, mas eu tento, dar uma caminhada na esteira da academia aqui do prédio, né? E aí eu vou pra esteira naquele horário, 6h30, 7 horas da manhã, que é a hora do jornal, sei lá qual. Não sei, não entendo de jornais. Mas a cena era, né? Eu tava na esteira, eram 3 esteiras, né? Uma do lado da outra. Eu tava na esteira do centro. E cada um dos meus lados tinha um senhorzinho, né? São 2 senhorzinhos muito fofos, que são meus coleguinhas de academia, 6 horas da manhã. E os 2 estavam na esteira e eles estavam assistindo o jornal, né? E foi uma coisa muito gritante, porque eu tava ouvindo os vídeos do YouTube que eu gosto de assistir de manhã. Então, assim, não só de amigos meus, como vídeos que às vezes eu compartilho com você, falando sobre essa coisa da gente criar a nossa realidade. Era exatamente esse vídeo que eu tava assistindo, falando sobre criar a nossa realidade. E que os cientistas provaram, né? Engraçado, porque eles fizeram uma pesquisa e falaram que foi cientificamente comprovado que as pessoas tendem a acreditar em tudo que se diz que foi cientificamente comprovado. Então, foi cientificamente comprovado que nós criamos a nossa própria realidade, né? E eu estava assistindo ouvindo essas mensagens super positivas, e ali curtindo a minha caminhada, prestando atenção no meu corpo. E aí eu tenho um espelho na frente dessas 3 esteiras, né? E os 2 velhinhos, eles estavam assistindo o jornal na televisão. E a imagem que eu vi refletida nesse espelho foi eu na esteira do meio, toda animadinha, contente e feliz com o dia que eu ia ter e não sei mais o quê, e os 2, um de cada lado, vendo o jornal. E eu não ouvia o que o jornal dizia, porque eu estava com os meus fones de ouvido, mas a imagem que eu via dos 2 no espelho era dos 2 fazendo careta atrás de careta. E reclamando um com o outro, e comentando coisas com aquela expressão que você percebe literalmente na cara da pessoa, que ela não está feliz vendo aquilo, falando sobre aquilo. E o quanto que isso determina, se você está falando que tudo é vibração, né? E ontem eu publiquei um vídeo sobre isso, sobre as 12 leis do universo, de que tudo é vibração. E que a gente atrai pra gente aquilo que a gente vibra, né? O quanto que, no momento em que você está fazendo uma caminhada, você está ouvindo o rádio, ou você está ouvindo um vídeo no YouTube que você escolhe ouvir, ou o jornal, o quanto que isso não acaba sendo determinante para o seu... para a vibe do seu dia, para a frequência do seu dia, para a forma como você vai viver o seu dia, para a forma como você vai encarar as pessoas, para a forma como você vai tratar as pessoas, né? E eu acho que esse momento que a gente está vivendo é um momento, esses alinhamentos todos, né? As pessoas tendo esses despertares para coisas que há pouco tempo atrás ninguém falava sobre isso, ninguém discutia isso. E assim, a importância da gente, acho que você falou tudo, essa questão do estar em paz num momento como esse, porque assim, eu não sei se vai ter alguma catástrofe em 2012 ou não, né, no 21 de dezembro, mas a questão é, alguma coisa está acontecendo. E essa sensação de alguma coisa está acontecendo também, eu já falei isso num vídeo anterior, não me interessa muito se as pessoas estão tendo essa mudança de consciência porque alguma coisa está acontecendo, ou se essas coisas estão acontecendo porque tanta gente vibrando que alguma coisa vai acontecer. Né? O que você acha que a gente deveria estar fazendo no dia 21 de dezembro, ao meio-dia 21? Eu não vou trabalhar no dia 21 de dezembro. Pacientes que eu atendo de sexta-feira já está todo mundo avisado. É bom tirar um dia de folga para curtir, né? Eu só quero meditar no dia 21 de dezembro. Vamos organizar um retiro. Festa do fim do mundo. Ou então, sei lá, alguma coisa. O que você acha? O que você pretende do seu dia 21 de dezembro? Já pensou nisso? Sim. Tinha certeza que eu já tinha pensado. Sim, já planejei umas coisinhas. Como vai ser um evento que vai acontecer? Não tem um horário preciso para isso acontecer, que é meio-dia 21.
né? Seria 11h21, né? A gente está no horário de verão. Eu já deixei lá uma... Que também não deixa de ser, assim, meio-dia 21 é espelhado, né? Os números são espelhados, se a gente for pensar, Isso, né? isso. Do 1 veio 2, e 1 mais 2, 3, do 2 veio 3, e do 3 veio os 10 mil seres sobre a face da Terra. Então deixa isso. tudo tem a ver. Não deixa de ser, né? Vamos ser esquisitinhos. Não, tem a ver, assim, como a gente está falando de vibração, né? Horas e números são vibrações, né? Então tudo tem um significado, né? Por trás, né? Tudo tem um lado yin, né? A gente tem um lado yang, que é a coisa que a gente vê, mas tem um lado yin que a gente não vê, né? Não percebe, né? Então tem alguma coisa, né? O que eu vou fazer nesse dia, nesse horário, eu peguei umas músicas já que eu deixei elas separadinhas, da que eu quero ouvir, que tem a ver até um pouco com o momento, etc. E eu quero muito poder olhar para o sol, né? Claro, com alguma proteção, evidente. Por favor, né? senão você nunca mais. Vai ser a última vez que eu vou ver o sol. Né? Literalmente. Né? Vou fritar as retinas. Então, com alguma proteção, né? Enfim, sei lá, um óculos escuro, alguma coisa que... Uma chapa. Uma chapa de raio-x é ótimo para isso. Porque quando você olhar para o sol, lógico, com proteção, você vai estar olhando para o centro da galáxia. E essa vai ser a única oportunidade na sua vida de olhar para aquela região do espaço. Né? Mesmo você não vendo. Né? Você vai olhar para o céu, você vai ver o sol lá, normal, bonitinho, lá como ele está sempre. Mas na posição em que ele estiver e você olhar para ele, você vai estar olhando para o centro da galáxia. Né? E é uma coisa que só a nossa espécie, só a nossa humanidade, né? Nesse tempo de evolução, vai ver. Né? Porque é a primeira vez que isso acontece desde que a humanidade se organizou e começou a formar sociedades, etc, etc. Então é um grande privilégio para todos poder ver um espetáculo astronômico desse. A gente vai estar vendo que os maias falaram sobre, eles mesmos não puderam. E eles mesmos não viram. Né? Então é um privilégio, na verdade. Então, eu acho que como eu disse antes, né, e como todo mundo que participa de treinamento de brigada de incêndio, por exemplo, sabe, manter a calma, né, assim, como eu disse, não acho que vai acontecer nada catastrófico, enfim, né? Mas mesmo que acontecesse, ou que aconteça, enfim, se você tem calma, você lida melhor com qualquer outra coisa, né? A nossa sociedade ela é muito baseada em medo, né? Em medo e culpa, né? Porque medo e culpa são grandes formas, grandes meios de você controlar as pessoas, né? Então, se as pessoas... isso também é comprovado já por vários estudos, por vários pesquisadores do campo da medicina, principalmente da psiquiatria e da psicologia, que estudam a mente humana e comportamento, que pessoas assustadas e ansiosas obedecem muito mais facilmente. Então, se as pessoas estão com medo ou ansiosas e você estipula ordens para essas pessoas de consumir, comprar, elas obedecem muito facilmente, sem questionar, né? Porque elas estão tão ocupadas com a onda de atentados que está acontecendo em São Paulo, o não sei o que, o terremoto, blá blá blá, o medo, que a gente não pensa muito na realidade das coisas, né? Então a gente acaba virando escravo mental sem se dar conta desse tipo de imposição, né? Então, por isso que eu acho, volto a dizer, que o importante, acima de qualquer coisa que aconteça ou não, é calma, né? Porque com calma você vê as coisas claramente, né? E a última coisa que as pessoas que montaram a nossa sociedade moderna, como ela funciona hoje em dia, e a gente vê que, evidente, houveram muitos avanços, muitas coisas positivas, mas assim, como humanidade, como pessoas, a gente não tem evoluído nada, né? A gente tem involuído, na verdade, né? A gente está cada vez mais egoísta, a gente está cada vez mais nervoso, mais centrados assim, na nossa satisfação individual, né? Estar centrado no bem-estar individual é uma coisa, né? É ótimo, né? Sim, porque sem o bem-estar nosso a gente não consegue, é nada. né? Nem ter calma.
Exatamente, a paz. A né? paz, para você ter paz, você precisa estar voltado para si. Então isso é um egoísmo positivo. Que é o egocentrismo, né? Exatamente. Egocentrismo. É Isso. Então, essa sociedade ela é baseada muito e funciona muito nesse tipo de resposta. Né? Então, assim, você cria medos e você cria resposta para esse medo. Então é como uma criança que está nervosa, com medo de dormir, você vai lá e dá uma chupeta para ela acalmar. A nossa chupeta é o consumismo, a nossa chupeta são as fugas diversas, álcool, drogas, pornografia, etc. Qualquer atividade que obscureça a nossa consciência. Né? Essa é a nossa chupeta. É isso que acalma o nosso ego fragilizado. Né? E se o ego está fragilizado, você não funciona direito. Então você está escravo daquela pessoa ou daquele sistema que te traz conforto. Né? Quando o conforto deveria vir de você mesmo. Né? Então, que é o que me faz pensar, por exemplo, quando você fala uma coisa dessas, os mais, não sei quantos mil anos atrás, falavam que existiria um ciclo de 24 mil anos, e aí, milênios depois, né, acredito que seja a NASA, que comprova que esse ciclo tem 24 mil anos, e a gente não fica sabendo por que não falar, né? Por que a gente não é informado? Olha só, por que não aparece na manchete do jornal, né? É um ciclo de 24 mil anos, né? Por que a gente precisa procurar, a gente precisa ir atrás? Porque realmente dá a impressão de que existe, né, um sistema. E aí a gente vai correr o risco de descambar aqui para a teoria das conspirações, falar daquilo que a gente não ia falar, mas que eu acho que faz parte disso tudo, que é a questão de você saber o que é interessante para você saber. Né? De você sabe o que algo ou alguma coisa determina que até aí, né? E a gente cai no 1984 ou no Grande Irmão, né? A questão do até onde é importante para esse sistema, né? Porque a gente permite que esse sistema continue a existir, né? E por isso que eu acho que todas essas que eu chamo, né, dessas explosões de consciência que a gente tem, e que as pessoas, eu fico muito feliz quando as pessoas me escrevem dizendo que assistindo um vídeo, as pessoas tiveram esses momentos de falar, poxa, tem alguma coisa a mais, tem alguma coisa por trás, um cenário maior que antes eu não conseguia enxergar e que agora eu estou conseguindo enxergar. Isso é muito importante, porque é que nem o Marcelo está falando agora, né? A questão não é a gente colocar fora da gente, a gente falar que as pessoas são muito egoístas ou que porque a humanidade, como se a gente não fizesse parte dessa humanidade, né? Porque é através da nossa ativação e é através da nossa transformação que a gente consegue transformar alguma coisa fora da gente. Né? Eu e meu namorado, a gente estava conversando sobre isso hoje de manhã, a questão da abertura, né? do princípio e da retidão, de como é importante que a gente tenha atitudes coerentes com aquilo que a gente tem como princípio na nossa vida. Né? Então a gente tem um direcionamento, e aí eu acho que o taoísmo tem muito disso, né? Porque o taoísmo ele propõe um caminho, né? O homem sagrado ele não é, na verdade, o objetivo não é ser o homem sagrado, quando a gente não é, a gente se percebe sendo egoísta, a gente se percebe sendo consumista, uma postura de meia-culpa e de ficar se chicoteando porque a gente ainda não chegou lá, mas a gente precisa ter essa bússola de qual é a vida que a gente quer viver, qual é o universo que a gente quer construir através das nossas atitudes e qual é a postura que a gente precisa ter diante disso para que a gente não involua, mas evolua e através do nosso próprio exemplo a gente leve com a gente o maior número de pessoas possível. Né? E aí, uma outra coisa que me faz lembrar isso é assim, como apesar dessa tentativa, não vamos entrar no âmago da questão de quem é que tenta nos cegar para toda essa realidade, porque senão a gente vai ser perseguido na rua. Eu quero ver o final do ano. A gente quer chegar no 21 de dezembro. Mas a questão assim, de como apesar dessa tendência de nos colocar dentro de caixinhas, né, hermeticamente fechadas, para que a gente veja só aquilo que é interessante para os outros que a gente veja, como esses ensinamentos, eles permanecem vivos através de símbolos que nem sempre a gente consegue
perceber que são símbolos, que nem o Marcelo estava comentando a respeito de como os contos de fadas, muitas vezes, são formas da gente propagar esses símbolos, né? Sim. Fala um pouco da história da Chapeuzinho Vermelho. Eu fiquei chocada, gente. Para mim, a história da Chapeuzinho Vermelho hoje é outra. Como a gente é um reflexo, né, das coisas que acontecem lá fora, no universo, né, digamos assim, todo o nosso dinamismo, né, as relações humanas, etc., elas se pautam nas coisas que acontecem lá em cima. Por quê? Porque o Marcelo é uma coisinha minúscula se for comparado à Terra, ao planeta Terra, né? A Terra é uma coisinha minúscula comparada ao Sol e assim por diante, né? Então esses eventos eles criam mudanças no nosso... Determinados eventos geram mudanças aqui na Terra, né? Como geram no sistema solar inteiro, no universo inteiro. Então essas mudanças acabam se tornando determinados padrões, né? E esses padrões servem como lição, ou um ensinamento moral, vamos dizer assim, né? E a humanidade, conforme ela foi se estruturando em sociedades, etc., foi se descobrindo a necessidade de sistematizar alguns desses ensinamentos, né? E a melhor forma de você ensinar uma pessoa é com símbolo, né? Através de simbologia, de analogia, etc. Daí que vieram os contos de fada, né? Os contos de fada nada mais são do que explicações mundanas, né, para as coisas celestes, né? Então, a Chapeuzinho Vermelho, que a Flávia falou. A Chapeuzinho Vermelho é a história do Sol, no outono no hemisfério norte, né? A gente está no hemisfério sul, então a gente aqui é tudo ao contrário do que acontece no norte. O Sol de outono, no hemisfério norte principalmente, quando ele está se pondo, principalmente na primavera, no outono, aliás, perdão, no outono, ele é muito mais vermelho do que no verão ou na primavera. Então, a roupa vermelha da Chapeuzinho é a roupa do Sol, né? Quando ele está se pondo, né, ele está percorrendo um caminho no céu, é o caminho da Chapeuzinho até a casa da avó, Na floresta. Né, na floresta, que são as estrelas, né? A avó é o signo de Libra no céu, né? Porque é a sabedoria, o equilíbrio, né? Libra é a balança, né? Então, sabedoria, equilíbrio, essa virtude da justiça, que geralmente é atribuída a uma mulher mais velha, né? Geralmente a avó, uma sacerdotisa, anciã, etc. Essas figuras que representam a constelação de Libra, na verdade. Então, o Sol, a Chapeuzinho Vermelho, vai visitar a avó, vai para a constelação de Libra, né? Quando ele passa pela constelação de Libra, a caminho da constelação de Libra, aliás, ele passa pela constelação do Lobo, né? Que se chama Lobo mesmo, né? O nome foi dado pelos romanos, é Lupus, né? É lobo em latim. E aí ele passa pela constelação do Lobo e vai visitar a avó. Quando eles se encontram no horizonte, anoitece, né? Então o lobo engole a Chapeuzinho e engole a avó, né? Então anoiteceu, né? É a morte, né? E a vovó e a Chapeuzinho estão lá na barriga do lobo na noite, na morte, né? Se eu não me engano, a partir das 2 da manhã mais ou menos, quando o Sol começa, né, a fazer o caminho de volta para renascer, isso tudo porque a Terra está girando, evidente. O Sol está lá parado. No lugarzinho dele é a gente que está girando, então dá a impressão que o Sol faz um movimento circular no céu, que a gente chama de eclíptica, né, essa faixa. Nesse momento, quando ele passa pela constelação de Órion, aliás, perdão, é às 4 da manhã que isso acontece no hemisfério norte. O Órion é que a gente chama aqui, o cinturão de Órion, a gente chama aqui no Brasil de Três Marias, são aquelas 3 estrelinhas que a gente vê lá no céu e forma uma constelação que se chama Órion ou Caçador, né? Que é o caçador da história do Chapeuzinho, né? Aí o caçador faz o quê? Vai lá, mata o lobo mau e liberta a Chapeuzinho e a vovó. Quando ele liberta a Chapeuzinho e a vovó, a constelação de Libra aparece e depois o Sol aparece. Então, a história da Chapeuzinho é a história do ciclo da vida e da morte, representado nas estrelas que se colocam
elementos mais simbólicos e fantasiosos, e aí assim, representações das constelações mesmo, né? Que é a vovó, o lobo, etc., para a gente entender esses ciclos, né? O ciclo de vida e morte, né? De que você passa por dificuldades na vida e que você, de repente, morre, o seu ego muda, né? Aquilo que você era, você não é mais. Né? Então você morreu para aquilo. Né? E você está renascendo para uma coisa nova. Né? Então o sol nasce todo dia no horizonte, então é o renascimento perpétuo. Né? É a possibilidade de mudança que a gente tem sempre. É disso que fala a história da Chapeuzinho. Né? E a gente conta para as crianças como um passatempo, como uma coisa assim. Mas o poder do símbolo, ele fica no inconsciente das pessoas, que é uma coisa que o Jung estudava bastante. Né? E esses símbolos, eles vão gerando transformações. Né? A criança, quando ouve essas histórias, ela começa a criar conexões lá na cabecinha dela, né? Com outros acontecimentos, etc, etc. E isso vai fazendo com que ela amadureça. Né? Por isso que esses contos se contam para crianças pequenas, quando estão em uma determinada idade adequada. Sim. Né? Você vai contar a história da Chapeuzinho Vermelho para uma criança de 1 ano, ela não vai nem entender o que você está falando. Sim. Uhum. Né? Então, ela tem que ter um tempo de maturação adequado para poder absorver aquilo. Né? Então, a Chapeuzinho é o ego nosso e principalmente da criança que está mudando e que vai renascer como um ego mais maduro. Né? Dali a um tempo. E é isso que falam. E vocês nunca mais vão olhar para a história do Chapeuzinho Vermelho do mesmo jeito. É uma forma mais bonita até de ver. Muito mais bonita, enquanto as outras histórias, né? Na verdade, Sim, tem. não existem, né? Nesse sentido. E eu acho que, assim, eu tenho certeza que essa série, acho que foram 3 vídeos que a gente gravou. 3. Esses vídeos, eu tenho certeza que vão ser só os primeiros, porque o Marcelo tem muita coisa para compartilhar e eu acho que a gente podia começar uma campanha para você ter o seu canal de vídeos no YouTube. Para continuar compartilhando essas coisas com a gente, porque eu acho que é nesse processo de troca que a gente morre e a gente nasce para uma nova realidade, para uma nova consciência, para um novo universo. E para mim foi um privilégio, poder gravar. Gratidão mesmo. Valeu, obrigado. E eu espero que vocês tenham gostado. E se quiserem mais vídeos com o Marcelo, escrevam para ele, tá aqui embaixo. Em todos os vídeos a gente vai colocar aqui as informações dele de contato. E fica de novo o convite, gente, vamos formar uma turminha legal de Baguazhang lá na sociedade. Quem tiver o interesse vai fazer uma aula experimental. As aulas acontecem na sexta-feira às 7 horas da noite. 7 horas. Então é uma oportunidade pra gente estar junto, praticando coisas novas, fazendo circular a energia, que principalmente estando em harmonia, assim na Terra como no céu. Isso aí. Gratidão, pessoal. Até a próxima. Um grande beijo. Namastê. Tchau, tchau.